Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um evento da Academia Cecil. Neste dia vamos passar aqui meia horinha a falar sobre impermeabilizações e sobre soluções de impermeabilizações, neste caso cimentícias. Vou-vos partilhar aqui então a nossa apresentação. Vamos deixar aqui a nossa agenda para esta meia hora. Vamos falar aqui, vamos fazer uma pequena introdução sobre a impermeabilizações. Vamos falar da nossa gama, a seguir da nossa gama de hidrostop, metodologias de intervenção, soluções de aplicação, com pequenos esquemas e onde se pode aplicar este tipo de soluções para a execução destas impermeabilizações e correções de infiltrações. E vou-vos deixar, e no final temos um pequeno período de perguntas e respostas, a qual, se vocês quiserem ir deixando as vossas perguntas no nosso chat, ele fica desde já aberto para esse fim. Passando então para o nosso tema, porquê impermeabilizar? Na construção, a impermeabilização tem como objetivo impedir a passagem de água indesejável ou de umidade para o interior das nossas habitações. Para isso, uma impermeabilização permite melhorar a habitabilidade das nossas construções, tendo como principal objetivo promover também as proteções dos nossos elementos construtivos. E para isso conseguimos evitar que surjam patologias de origem de infiltrações de umidades e de salubridade que podem surgir. Aqui estão alguns exemplos dessas mesmas patologias que podem ocorrer pela migração de água do exterior para o interior das nossas habitações, que pode ser com suportes de betão armado, com suportes de cimentícios, como rebocos, e nisso, para fazer essas correções, nós conseguimos, numa fase prévia, ainda durante a construção, identificar os nossos pontos frágeis nas nossas construções com pequenos ensaios de carga, em que, no caso de coberturas, no caso de palas, no caso de varandas, conseguimos identificar os nossos pontos fracos e os sítios onde fazem essa migração de água, essas infiltrações, a localização dessas infiltrações, e com isso tomar ações que nos permitem evitar evitar esses fenómenos que aconteçam durante o período de construção. Isto porquê? Porque fica-nos mais barato tratar estes casos logo a montante, logo na origem, do que fazer uma reparação posterior e depois de termos revestimentos. Estudos indicam que os custos de uma reparação, de uma impermeabilização, podem atingir até 10% do valor global da nossa construção, da nossa habitação, enquanto que o custo de uma impermeabilização e da execução de uma boa impermeabilização ainda em fase de construção e antes do revestimento não chega a superar os 3%. Para isso, com esse intuito, a CCLTech, existindo várias metodologias para fazer aplicações e vários produtos que pudessem fazer impermeabilizações neste tipo de estruturas e no mais corrente nas nossas habitações, a CCLTech optou por desenvolver uma gama mais ligada a impermeabilizações cimentícias e membranas. Nesse caso, o nosso departamento desenvolveu e criámos uma gama chamada a gama Hidrostop, a qual vos passo a apresentar os produtos que a constituem e para que é que servem ou onde podem ser aplicados esses produtos. Um dos nossos produtos é o nosso Hidrostop Resist, em que tem boas prestações técnicas ou tem boas características de elevada resistência às pressões negativas, podem ser utilizados em grande parte em postos de elevadores, paredes enterradas pelo interior, reduz a patologia das carbonatações, tem essa componente de permitir que baixe a carbonatação, tem uma elevada plasticidade e de fácil aplicação, uma vez que vai uma argamassa pré-doseada, o único
adição que precisamos de fazer é água na mistura que vai indicada no saco. Depois temos outro, ainda dentro das gamas cimentícias, outro produto, o Hydrostop Flex, que permite ter um comportamento muito idêntico ao Resist, mas com uma elevada flexibilidade e uma elevada aderência ao suporte, permitindo acomodar algumas deformações das nossas estruturas e colmatar alguma fissuração, por exemplo, com fendas até 0,75 mm que possam surgir e que facilmente elas conseguem colmatá-las e conseguem acomodar. Também, mais uma vez, de fácil aplicação, pode ser aplicado com um rolo, com uma trincha ou com uma talocha. E é um produto monocomponente pronto a usar e também basta usar água. Passando para os nossos produtos de membrana, temos o Hydrostop elástico, que serve para fazer revestimento não só das nossas impermeabilizações cimentícias, mas também para serem utilizados sozinhos, para fazer as suas impermeabilizações de uma forma mais fluida. Um produto elástico pode ser praticamente dado a rolo e que tem uma das suas características é que ele é altamente elástico, permite um alongamento superior a 600%, e é resistente ao envelhecimento dos raios ultravioletas, e por isso pode ficar exposto ao sol. Outro dos produtos que complementam também a nossa gama é o Hydrostop Elástico Fibra. Este, com as mesmas características do produto anterior, permitindo ainda, uma vez que ele é reforçado com fibras, uma maior resistência ao tráfego pedonal. Isto é, as pessoas podem transitar por ele e esse fenómeno não vai provocar o desgaste dos produtos. Para finalizar a gama do Hydrostop, temos os acessórios, tanto as bandas, tanto os cantos interiores quanto os cantos exteriores, e bem como a própria rede, a aplicar em complemento dos produtos que foram apresentados, porque permite fazer aqui um reforço e permite que hajam transições mais suaves e em que nessas zonas das transições não haja problemas de fissurações e minimizam esses fenómenos que possam aparecer. Posto isto e apresentando os nossos produtos, vamos dar andamento e dar sequência às metodologias de aplicação. O que devemos fazer e como devemos os aplicar. Quais os cuidados a ter, principalmente na preparação dos nossos suportes. É fundamental garantir que antes de qualquer aplicação, seja a impermeabilizantes de base cimentícia, de base elastomérica, de base bituminosa, assegurar que o nosso suporte está coeso, está aderente, está limpo. Para isso, devemos promover uma limpeza das poeiras, dos óleos e dos desconfrantes que possam existir, garantir que as pendentes estão executadas, porque não é por termos uma impermeabilização que vamos evitar a criação de pendentes. É essencial que elas estejam presentes na nossa construção, principalmente em coberturas e em terraços, e que estas garantam o escoamento da água. Devemos analisar o suporte, garantir a coesão e devemos em suportes mais porosos, fazer um prévio tratamento e criar aqui alguma rugosidade, alguma camada que evite que essa porosidade vá criar algum entrave na nossa impermeabilização. Depois disso, sim, depois de termos um suporte preparado, convém preparar e convém fazer as nossas ligações e as nossas transições entre pavimentos e paredes, utilizando, mais uma vez, aqui os acessórios apresentados, de forma a que essas zonas que possam vir a ser zonas propícias a surgimento de algumas patologias ou alguma fissuração, sejam controladas e sejam minimizadas depois da aplicação. Para isso, promovemos, então, e vamos passar aqui pela metodologia de aplicação de um produto de uma impermeabilização cimentícia, neste caso o Hydrostop Flex, ou o caso do Resist, é igual. Vamos fazer a sua diluição do saco de 20 kg, ele é fornecido em 20 kg,
faz a diluição de acordo com a água que está indicada no saco e depois temos aqui, em casos de suportes mais porosos, de criar uma camada mais diluída, mais fluida, para criar uma ponte de aderência e garantir um bom recobrimento da nossa impermeabilização sobre o suporte. Seguidamente, aplicamos uma camada com uma tolacha denteada de 3 mm, de forma a criar uma base para receber a rede de reforço, neste caso a MicroArt rede 90, que não deve ser pressionada, deve ser embebida na camada, garantindo que não fique no centro, no meio da camada final. Tendo uma camada de 3 mm, garantimos que com uma tolacha denteada de 3 criamos uma base de 1,5 mm e depois com o recobrimento da terceira camada ela fique bem no centro dessa nossa impermeabilização, garantindo e dando-lhe características mais resistentes a essa camada. E por fim, normalmente entre camadas devemos ter um timing de espera para que possa existir alguma cura e garantir uma boa união entre os produtos, neste caso cerca de 5 horas. E depois este tipo de produto não pode, devido às suas características, não convém ficar exposto aos raios ultravioletas e daí recomendamos sempre um revestimento, quer seja um revestimento cerâmico, quer seja uma pintura ou até a utilização, neste caso de um hidrostop elástico, de um elastomérico que permite fazer esse efeito, uma vez que ele sim é resistente aos raios ultravioletas e às intempéries. Posto isto e tendo aqui uma pequena caracterização de como fazer a aplicação, vamos-vos mostrar para concretizar na prática a aplicabilidade destes produtos, vamos mostrar aqui uns esquemas e onde se pode fazer essa aplicação sobre as nossas construções. Como no caso de podemos aplicar sobre coberturas inclinadas ou coberturas planas, transitáveis ou não transitáveis, fazendo o reforço sobre um isolamento térmico. Aplicamos uma betonilha, sobre a betonilha aplicamos o nosso hidrostop flex e para revestir o hidrostop flex aplicamos um hidrostop elástico, de acordo com o que tínhamos proposto nos slides anteriores da caracterização do produto. Podemos ainda aplicar sobre varandas, terraços, para fazer essas impermeabilizações, novamente com a base cimentícia, e no caso de revestimentos, numa varanda podemos optar por um cerâmico, aplicando um cimento cola, aplicando juntas e aplicando cerâmico, ou se optarem por uma pintura, também pode ser executado esse tipo de aplicações. Já no interior da nossa habitação, podemos utilizá-los em casas de banho. Neste caso, está demonstrado um esquema de microcimento, de revestimento de microcimento, que deve servir como suporte para este revestimento, garantindo assim uma boa impermeabilização na execução, por exemplo, de bases de duche, em que garantimos a ausência de infiltração de água tanto nas bases de duche como nas paredes. E para isso fazemos um esquema de aplicação sobre uma betonilha resistente ou sobre um reboco, neste caso um reboco com propriedades mais resistentes, de forma a aguentar dos impactos, forças aos impactos e o revestimento que vai ser aplicado por cima, que é um revestimento decorativo também de espessura delgada. Sobre isso aplicávamos o hidrostop flex, mais uma vez, e depois como revestimento, para não ficar a nossa impermeabilização à vista, aplicávamos um esquema de microcimento, neste caso o MicroArt, protegido depois com um verniz de poliuretano. Outra das aplicabilidades para este tipo de impermeabilizações são os sistemas de paredes enterradas pelo exterior ou pelo interior. Pelo exterior, se estivermos ainda no início da nossa construção, conseguimos fazer essa aplicação e conseguimos garantir que haja uma boa impermeabilização das nossas caves, semicaves, garantindo com que a terra também não fique em contacto direto com os nossos elementos do betão.
Pelo interior, quando estamos a falar de uma renovação ou no caso de não termos idealizado a nossa impermeabilização no início da nossa construção e depois, durante os anos de utilização, temos necessidade de impermeabilizar, já não conseguimos ter acesso à parte exterior, então, como uma medida atenuante, não sendo o mais indicado, mas sendo uma impermeabilização ou sendo um trabalho possível, vamos impermeabilizar pelo interior, tendo um suporte, neste caso pode ser de alvenaria de tijolo, aplicamos a nossa camada de impermeabilização cimentícia, mas novamente podemos utilizar o Resist, neste caso, para termos garantias que a nossa camada resiste às pressões negativas, e isso pode ser feito tanto em caves, como semicaves, como postos de elevador. Temos ainda também a hipótese de fazer as impermeabilizações nas nossas piscinas. Quando executamos uma piscina, temos a necessidade de poder fazer a execução de a impermeabilização, logo diretamente ao suporte, aplicamos a nossa camada de impermeabilização e depois vamos promover o seu revestimento, quer seja pela utilização de uma pastilha cerâmica, quer seja de uma pintura, quer seja a utilização de uma manta elástica que se possa utilizar nesse tipo de construções. E temos assim garantias que a nossa piscina não vai perder água e que vai estar estanque durante o seu tempo de vida. Para finalizar, temos também a hipótese de revestir reservatórios, neste caso pelo interior, garantindo que a água que esteja contida no seu interior se mantenha e que não haja percas por infiltração para o exterior. Mais uma vez, tendo um reservatório constituído por betão armado, blocos de alvenaria revocado, podemos aplicar o nosso resist, neste caso sobre a laje, sobre o pavimento e sobre as paredes, garantindo também as zonas de transição estejam devidamente protegidas de forma a que não haja perdas de águas por essas zonas. Portanto, esta informação, esta breve notas que vos passamos, elas podem ser consultadas no nosso manual do Hidrostop. Podem ter acesso facilmente a ele no nosso site, fica aqui a indicação. Uma ferramenta que vos pode auxiliar nas vossas decisões em determinados trabalhos, nas vossas aplicações, podem fazer uso desta ferramenta para um bom aconselhamento. Caso depois queiram aconselhamento mais aprofundado, nós temos sempre disponibilidade no gabinete de apoio de vos prestar esta informação. Caso a caso, digam-nos as vossas necessidades, que nós adaptamos os nossos produtos às vossas necessidades, garantindo sempre uma qualidade nas vossas impermeabilizações. E agora, para finalizarmos a nossa pequena apresentação, fica aqui uma opinião dos nossos clientes do que acham da comercialização destes produtos. Bom dia, estamos aqui no Rua Merlado de Braga. Hoje vamos falar um bocadinho sobre as impermeabilizações, nomeadamente o hidrostop elástico. Tenho aqui comigo o João, que é o responsável aqui da área das impermeabilizações. Vamos tentar perceber um bocadinho a razão do sucesso destas vendas. João, dá-me uma ajuda, por favor, e tenta-me explicar aqui porque é que temos tido este sucesso de vendas no hidrostop elástico. O hidrostop elástico fibras foi uma aposta do Leroy Merlin de Braga, no qual, pela procura, em relação preço e qualidade, e também é um produto fibrado, resistente aos vapores da água, um produto que dá para reparação de telhas, fibrocimentos, dá para terraços e entre outras aplicações de outros materiais. Pronto, aqui temos algumas demonstrações, temos ali as 4 cores disponíveis, temos aqui algumas aplicações para demonstrar as cores e acho que tem sido uma parceria de sucesso.
pessoal acha deste material? Tudo 5 estrelas, dada a resistência, temos um suporte, uma aderência muito boa. Maravilha. A MRF vende bastante, não? Isto tem sido com a força. Engraçado assim. Preço-qualidade, a resistência, a utilização do produto. O pessoal gosta de trabalhar com ele, tem uma boa trabalhabilidade. Sim, isso é a nossa. É o que temos estado a ver dos nossos clientes, quem leva volta a repetir. O produto é bom. Pronto, ainda bem. Fico contente. Agora os chequinhos. Está bem, ok. Ok, e este foi um pequeno feedback que os nossos clientes nos promoveram. Nesta fase, então, está concluída a nossa apresentação. Vamos verificar se temos aqui alguma questão que possa ser respondida. Passar aqui ao momento, então, de perguntas e respostas e dar aqui uma resposta a alguma questão que vocês possam ter e que possa ter ficado. Temos uma pergunta sobre esta nossa apresentação e a pergunta diz o seguinte: é necessário aplicar a membrana elástica junto com a camada de impermeabilização cimentícia? Não. Aqui podemos sempre, se aplicarmos a impermeabilização cimentícia, isso sim, vamos ter que garantir que haja realmente uma proteção, porque uma vez que as camadas cimentícias não são resistentes aos raios ultravioletas, enquanto que as impermeabilizações elastoméricas, neste caso o hidrostop elástico e o hidrostop flex, eles podem ser aplicados sozinhos, não necessariamente sobre uma impermeabilização cimentícia, podem ser aplicados diretamente ao suporte, quer seja betão, quer seja betonilhas, quer seja argamassas. Ele adere diretamente e permite ter uma boa resistência aos raios ultravioletas e assim garantir-vos uma boa impermeabilização. Pode ser ainda também utilizado, neste caso, no revestimento de caleiras e na execução de outros elementos com geometria mais complexa em que exista alguma dificuldade na aplicação de uma impermeabilização cimentícia. Não existindo mais nenhuma questão neste momento no chat, damos por finalizado a nossa apresentação e assim finalizamos aqui o nosso webinar sobre impermeabilizações. Tendo necessário, se vocês quiserem esclarecer alguma dúvida que não ficou aqui bem patente ou que entretanto possam surgir, podem sempre mandar os vossos comentários e as vossas questões para os nossos e-mails. Basta consultar os nossos sites, têm acesso aos nossos e-mails, que nós daremos resposta e deixaremos o aconselhamento indicado para a vossa solução. Posto isto, quero-vos agradecer a vossa presença e até um próximo webinar da Academia Cécil. Muito obrigado. O mundo está a mudar e por todo lado surgem novas cidades, revelando uma harmonia entre a moderna arquitetura e a reabilitação de edifícios, proporcionando novas maneiras de viver. Ceciltec está em sintonia com as exigências da nova cidade. A Ceciltec é a marca portuguesa de soluções de construção com mais de 125 anos de experiência. Décadas de investimento em investigação e desenvolvimento garantem um conjunto de soluções de construção preparadas para as novas exigências da vida, do conforto e da segurança das pessoas na nova cidade. Ceciltec proporciona um leque de soluções em que se destacam Adher, colagem de cerâmicos, novas soluções de elevado desempenho. Para cada necessidade específica, uma solução adequada. Porque os cimentos cola não são todos iguais. Redur, revestimentos. A gama Redur é um sistema construtivo de excelência para fachadas, paredes e tetos. Alia revestimento ao acabamento final. Reabilita, reabilitação e renovação. A gama Reabilita responde a todas as exigências da reabilitação. Soluções à base de cal hidráulica natural, ligante exclusivo Ceciltec para um desempenho e durabilidade superiores.
Hidrostop Impermeabilizações. A gama de impermeabilizações cimentícias e elásticas com diferentes aplicações, tais como piscinas, terraços e coberturas de edifícios. Microarte Microcimento. Sinónimo de inovação, cor e textura na execução de revestimentos decorativos. Para renovação ou obra nova em decorações modernas ou tradicionais. B-Repara. Reparação de betão. Solução para as várias fases da reparação de betão, quer estrutural, quer estética. Isodur Reboco Térmico. O sistema Isodur é o líder de mercado neste segmento. Alia a resistência mecânica e a performance térmica, à versatilidade de acabamentos e facilidade de aplicação. Isovit Sistemas Ethics. Os sistemas Ethics da gama Isovit são soluções completas e certificadas para o isolamento térmico e acústico dos edifícios. Melhor conforto interior, mais eficiência energética. A Ceciltec está a dar forma à nova cidade com estas soluções, entre muitas outras. Ceciltec garante um apoio técnico competente e de qualidade à altura das soluções que oferece. Disponibiliza uma equipa especializada dedicada a apoiar arquitetos e projetistas, contribuindo para o sucesso dos seus projetos. Desenvolve relações de parceria com revendedores de materiais de construção, prestando apoio técnico comercial que potencia os seus negócios. Aposta na formação de aplicadores para uma atualização contínua de conhecimentos, de forma a garantir um serviço de qualidade e eficiência na aplicação das soluções. Ceciltec tem presença internacional e pertence a um grupo português de grande dimensão, a Cecil. Na Ceciltec, estamos preparados para responder a todos os desafios dos nossos clientes e parceiros. Ceciltec dá forma às ideias.